Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, na Rede Vida de Televisão, nos estúdios daqui de Brasília, conversando com o líder do PSDB na Câmara, o deputado Rodrigo de Castro. Uma conversa boa, político experiente, agora líder do partido na Câmara dos Deputados, foi secretário-geral do PSDB de Minas Gerais, que é o berço ali da política. Deputado, nós estamos aí diante de um momento importante no Congresso Nacional, que é a definição das comissões permanentes. As comissões permanentes, elas são as bases ali do funcionamento da Câmara dos Deputados. A força dos partidos também está diluída, né? Antigamente o maior partido era muito maior, pegava as principais, e agora houve ali distribuição. O PSL ficou com a Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, daqui do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Havia ali uma divergência, mas ela foi eleita. E os outros partidos estão também já encaminhados, quer dizer, o acordo de representação partidária será cumprido. Esse acordo é muito importante para o funcionamento do Congresso, como você disse, da Câmara, né? Isso funciona na Câmara e no Senado. As comissões, elas são divididas por temas. Então, nós temos, por exemplo, agricultura, educação, meio ambiente, relações exteriores, infraestrutura, enfim. E nesses temas são votados ali os projetos de lei que depois são encaminhados para o plenário. Então, na verdade, nas comissões você tem um debate muito mais aprofundado disso, porque você tem mais tempo para debater, são especialistas... Isso em condições normais, né? Exatamente, são em condições normais, são especialistas na área, isso tem uma dinâmica muito importante para o próprio amadurecimento do processo legislativo. Quer dizer, ali, um determinado projeto, ele sofre um escrutínio grande por gente que está estudando ele com muito mais afinco e tende a ir bem mais elaborado para o plenário. O Aécio Neves volta, né? Isso não aconteceu durante o tempo da pandemia. A gente espera que agora, né, se Deus quiser, e as ações assim permitirem, se a gente tiver um horizonte melhor daqui para frente, a gente volte a funcionar as comissões, que são muito importantes para o funcionamento do parlamento. E, por parte do PSDB, foi indicado o nome do deputado Aécio Neves para presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tem uma importância muito grande. Ela trata das questões atinentes às Forças Armadas, à segurança do nosso país e também as questões de relações exteriores, né, o contato com outros países, as questões de comércio exterior, né, que são muito importantes, ainda mais nesse momento que a gente vive aí um mundo conectado, mas, ao mesmo tempo, um desafio muito grande do Brasil retomar uma credibilidade nesse diálogo internacional que foi muito abalada nesses últimos anos. Essa nomeação, né, essa escolha de Aécio Neves, representa aí uma retomada, um novo fôlego na carreira política dele, uma vez que depois daquela denúncia lá atrás, ele passou um período meio recolhido, era senador, não, foi candidato depois a deputado federal, mas ele voltou para o Congresso meio recolhido, né? Ele não estava mais na linha de frente, ele ficou ali meio protegido mesmo, até para evitar se expor. Agora, esse caso está esquecido, ele vai retomar a carreira, vai ser candidato a algum cargo majoritário? Olha, é natural que o deputado Aécio Neves, né, uma pessoa experiente, que passou por diversos cargos na vida pública, tenha a oportunidade, como outros deputados tiveram, de exercer uma função importante e de mostrar o seu valor. Ele tem, com certeza, todas as credenciais para ocupar a presidência da Comissão de Relações Exteriores, tanto assim que o seu nome foi indicado por 3 ex-ministros do exterior, né, Aloysio Nunes Ferreira, José Serra, e pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que endossaram o seu nome e o indicaram para a presidência da comissão. Então, a gente tem uma expectativa que ele faça um bom trabalho. A gente tem aí uma necessidade muito grande de reinserção do Brasil, né, de novo, como um ator importante da comunidade internacional. Realmente, a gestão do ministro das Relações Exteriores brasileiras, Ernesto Araújo, ela tem sido absolutamente precária, problemática. Hoje o Brasil virou um pária internacional, né, tendo posições aí dogmáticas e de enfrentamento absolutamente que desperdiçam oportunidades, né? Nós enfrentamos aí recentemente a Índia em situações
internacionais. A China foi provocada aí diversas vezes, sendo que hoje os 2 países que mais produzem imunizantes em relação ao coronavírus são exatamente Índia e China. Nunca o Brasil precisou tanto de um bom diálogo com a Índia e China como nesse momento. Não tem um diálogo tão bom, né? Exatamente. Não teve nesse governo. Então, realmente, a necessidade da gente, de mais uma vez, o Congresso Nacional contribuir, e o PSDB, claro, tem uma grande tradição na política, na condução de políticas externas, vai também acrescentar muito a esse debate e auxiliar, inclusive, o governo a retomar um caminho que é fundamental para que as vacinas cheguem ao nosso país, por exemplo, e que a gente também possa estabelecer acordos internacionais para que a gente possa dialogar com as nações do mundo em relação à preservação do meio ambiente. Sempre foi um ativo muito grande do nosso país, né? A gente está podendo fazer esse debate. Nós tivemos inúmeras vezes em que o Brasil tomou a dianteira nisso no mundo e agora o Brasil se encontra numa situação completamente diferente, né? Apanhando de todo mundo nessa questão ambiental e sem apresentar realmente questões positivas. Então, a gente pode fazer esse legado para o país, com certeza. Mas é uma política externa que é conflitante com a política do presidente Bolsonaro. Mas hoje o Congresso Nacional praticamente conclui, né? Conclui o primeiro turno da PEC emergencial. Eu obtive informações da equipe econômica, ali uma demonstração muito forte de que a PEC é fundamental para o equilíbrio da economia e até para a imagem do Brasil no mercado. Por que esta PEC se transformou assim, num ponto fundamental para o governo? Olha, por conta até dos equívocos cometidos pela política econômica, né? Eu me lembro que há uns meses atrás, o Paulo Guedes falou, se a gente cometer besteiras, o dólar vai a 5. Besteiras demais. Demais. O dólar, demais, né? O dólar vai a 5, quer dizer, o dólar já está quase 7. Né? Então, só nessas últimas semanas, nós tivemos uma intervenção desastrosa na Petrobras, nós tivemos ameaça de intervenção no mercado de energia. Né? A gente está vendo aí, durante a própria PEC emergencial, um esforço do governo de apenas valorizar os servidores públicos da área de segurança em detrimento de todos os outros e, ao mesmo tempo, em detrimento da população. Então, são seguidas demonstrações que abalam a confiança não só dos mercados na economia brasileira, mas do próprio brasileiro, né? E são equivocadas. No momento em que você faz essas intervenções, o que acontece? O dólar vai lá para cima. Como o dólar vai lá para cima, sobe tudo, né? Já que hoje o Brasil é uma economia inserida no mundo. Aí sobe combustível, sobe carne, enfim, você provoca inflação. Então, você, na verdade, está dando um tiro no pé toda vez que faz essas ações erradas. Então, o Congresso Nacional, a gente está sempre tendo o protagonismo. Mais uma vez, nós tivemos que votar medidas muito mais severas do que gostaríamos e do que o Brasil poderia merecer, mas, infelizmente, é essa situação que nós temos hoje, um quadro de absoluto risco do ponto de vista fiscal. As contas estão num momento muito delicado e essas medidas são importantes para um ajustamento, inclusive para a gente pagar aí o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, a gente sempre, do PSDB, nós sempre batemos muito nesse tema, é fundamental para o país nesse momento. E ele, é claro, ele implica sacrifícios de todos nós. E vai ser possível pagar mais do que os 250, o valor acima dos 250 previstos pelo governo? Olha, é claro que sempre a gente almeja um valor maior. Quanto maior, melhor. Mas, ao mesmo tempo, esse valor tem um teto, que é justamente o equilíbrio fiscal. 40 bilhões fica o teto. Eu queria saber com quem os senhores conversaram no governo para definir ali detalhes desta PEC emergencial. O ministro Paulo Guedes está, de novo, conversando com os líderes? Olha, é claro que o Ministério da Economia acompanhou isso, mas nós tivemos aí um momento importante, que foi o encontro dos líderes com o presidente do Banco Central para tratar sobre esse tema. Né? Depois, uma conversa do próprio presidente da Câmara com o presidente da República. Então, mas, com certeza, sempre o protagonismo da PEC emergencial foi muito mais do Congresso. Ela nasceu de uma proposição de um senador, ela tramitou porque mas o Congresso... era uma proposta do governo, né? Mas porque é uma proposta... Que o senador abraçou. Claro que o governo foi gestada lá, mas se o Congresso não toma a coragem e o protagonismo disso, nós não teríamos. Até porque ninguém gosta de votar medidas impopulares. Nós somos eleitos, né? A gente depende
do voto popular. É muito ruim quando a gente tem que ir contra o senso comum, mas, ao mesmo tempo, o Congresso tem que ter coragem, de cortar na própria carne, coragem de dar o exemplo, coragem de travar os debates e enfrentar os pontos que a sociedade brasileira precisa. Por falar em coragem, um dos deslizes, digamos assim, de Arthur Lira nessa largada e nesse primeiro mês foi a insistência em aprovar uma proposta de emenda constitucional que ficou conhecida como a PEC da blindagem ou da impunidade, mas, na verdade, era ali uma tentativa de estabelecer, clarear melhor as imunidades parlamentares e também das autoridades em geral. Como é que ficou esse projeto e qual a sua avaliação sobre essa insistência de Arthur Lira? Olha, primeiro, eu não tenho nenhum medo de discutir a imunidade parlamentar. A imunidade é um instrumento, né, do legislativo, que ela não acontece só no Brasil, em todos os países do mundo, ela é um instrumento importante para o exercício do nosso mandato como agentes públicos, e ela, claro, tem que ser delimitada, né? É um direito, mas, ao mesmo tempo, é um direito que sofre delimitações. E o próprio caso do deputado Daniel Silveira mostrou que há uma lacuna, inclusive em termos legais do Brasil. Então, era lícito e justo que esse tema fosse discutido. O que aconteceu foi realmente um equívoco na apresentação de um projeto que ele extrapolava a imunidade em si, que, repito, valia a pena ser debatida e que foi rechaçado não só pela sociedade, mas pela própria maioria do Congresso Nacional. Eu reconheço que houve equívocos, mas, ao mesmo tempo, houve uma coragem, sim, do presidente da Câmara de pautar esse assunto. Foi a maior falha dele até agora, na sua avaliação? Eu diria que não foi uma falha dele, foi uma falha no processo em si legislativo. E eu acho que toda semana, sempre quando a gente tem uma votação, você tem uma aprendizagem sobre esse tema. Nós continuamos precisando de discutir e aprovar um projeto que realmente, tanto assim que há uma comissão especial nesse sentido, um projeto que aprimore o Instituto da Imunidade Parlamentar. Mas esse projeto, ao mesmo tempo, nunca pode extrapolar as fronteiras né, do seu objetivo em si, do cerne da sua questão. Então, acho que fica a lição para a gente construir um projeto mais enxuto, mas, ao mesmo tempo, um projeto que respeite aí os desejos da sociedade e a necessidade de aprimoramento da legislação. É interessante que essas prerrogativas, e existem várias, por exemplo, a de servidor público, de estabilidade, aposentadoria integral, irredutibilidade salarial, prerrogativas do Congresso Nacional, da imunidade parlamentar, que era muito maior e que foi sendo reduzida, as prerrogativas do Supremo, elas não são das autoridades, são garantias da sociedade. Não é que alguém ungiu um deputado, um ministro do Supremo, de que ele merece isso como direito individual, mas garantia da sociedade. E a impressão que se tem é que isso não é real, de que essa é uma garantia individual do deputado, mas não é. É para reverter para a sociedade. Onde está esse divórcio? Quando que a população entende que isso é uma garantia individual do deputado e não da própria sociedade? Olha, na verdade, essa é uma questão histórica, né? Ao longo do tempo, nós tivemos, primeiro, um amadurecimento muito grande da sociedade, com maneira geral, está cobrando, está acompanhando muito mais, e, é claro, acompanhando os erros e os deslizes de cada um. E cada poder comete, né, os seus equívocos e os seus erros, né? O Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo. O que a gente tem é que separar o que é necessário para o bom exercício da função pública, né? E essas garantias são essenciais para isso, mas, ao mesmo tempo, qual o limite, qual a linha divisória onde um direito não passa a ser uma exploração em relação à sociedade, em relação aos limites da ética, do bom desempenho, do serviço público. Isso tudo tem que ser o tempo todo debatido e, quanto mais claro tiver, melhor para todos nós, inclusive para a sociedade. Quando é que vai ser analisada essa PEC? Porque agora vai ter a montagem da comissão especial, né, essa PEC da imunidade, ela já foi admitida, Arthur Lira tentou votar ali, obrigado a recuar, a PEC acabou admitida e foi para uma comissão especial. Já foi instalada, vai ser instalada, essa discussão vai ser retomada no curto prazo? Olha, eu acho que essa discussão ela tem que acontecer,
PSDB já indicou os integrantes? Nós já indicamos, o deputado Carlos Sampaio, inclusive, é um dos indicados. Esse debate tem que acontecer, é lícito que ocorra e é bem-vindo. Mas a gente tem muitas questões ali muito mais prementes, né, muito mais importantes nesse momento. Eu diria duas aí que são fundamentais, não só para a retomada da credibilidade do país, mas, inclusive, para o bom funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade, né? A reforma administrativa, fundamental aí para a gente ter um Estado brasileiro mais enxuto, que sirva efetivamente à população e que a gente não crie uma casta de privilegiados enquanto servidores públicos, e a reforma tributária, fundamental para o ambiente econômico do Brasil, para a gente ter um sistema tributário mais justo, né, onde não ocorram as distorções que a gente vê hoje, onde os mais pobres paguem mais impostos em detrimento daqueles que podem muito mais. Então, só aí são dois temas muito mais importantes e que vão merecer, né, um amplo debate, mas que já estão maduros para serem votados, para a gente ter... a gente não pode passar mais um ano devendo ao Brasil esses dois temas. Nós temos aí os temas de enfrentamento à pandemia, né? O Congresso o governo já se mostrou incapaz de sozinho lidar com esse tema. Então, o Congresso tem que até avançar um pouco mais para ajudar o Brasil, né? Para a gente ter mais vacinas e de maneira muito mais rápida. Então, nós temos assim um amplo leque de assuntos que eu acho que vão merecer a nossa atenção, a nossa dedicação e que vão demandar um esforço muito grande, mas que são muito importantes para o país. Ok, deputado, muito obrigada. Tomara que o Congresso realmente consiga, né, votar essas reformas que o país espera há tanto tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar. Tá bom, muito obrigado. É um prazer participar do Frente a Frente. Mais uma vez estar com vocês. Um grande abraço aí para todos os telespectadores da Rede Vida, que a gente acompanha em todos os cantos de Minas Gerais, né? Onde que a gente vai, a Rede Vida está lá. Inclusive em Medina. Inclusive em Medina, nas famílias mineiras e em todo o Brasil. A gente fica muito satisfeito de estar aqui. Ok, né, Zé Maria? Aproveita para mandar um abraço lá para Medina, onde está ligada a Rede Vida. Isso, exatamente. Zé Maria faz propaganda da terra dele. É verdade. Olha, foi uma conversa boa. Queria agradecer o deputado Rodrigo de Castro, líder do PSDB na Câmara, está num momento difícil, e dizer muito obrigado e boa noite a todos. E a política, né, continua fervendo e a gente continua por aqui, sempre trazendo uma boa informação para você, uma informação equilibrada, que não vai nem para o lado de lá, nem para o lado de cá. A gente fica na notícia. E você que está em casa, cuide-se, lembre-se, álcool gel, quando for sair ou for para algum lugar fechado, máscara. Aqui nós estamos sempre que a distância é grande e o estúdio é bem amplo. Qualquer dia a gente vai mostrar aqui para você. Muito boa noite e fique agora com o Jornal da Vida. Até a próxima.